Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. Hoje eu vim aqui trazer a minha perspectiva de gestante aí, como tá sendo pra mim. Eu já tô com 7 meses, sim, parece que passou voando, né? E o Fernando veio aqui trazer a perspectiva dele como pai, como pai de primeira viagem, essa nova construção aí que tá acontecendo, né? Que vai mexendo com as energias desde o momento da concepção. Tudo mudou, a energia mudou da casa, porque não tem como ser mais a mesma coisa. A gente tem um novo ser sendo gerado, né, dentro do corpo, e ele traz muitas coisas para ser trabalhadas, né? Junto com muito amor, muita luz, muita coisa boa, mas sempre em todos os processos a gente vai ter os dois lados, porque nós vivemos no mundo dual e assim é com tudo, não é mesmo? A gravidez, ela é separada, ela é dividida assim em 3 trimestres, que são 3 meses, né? 3 meses, 3 meses e 3 meses. O primeiro, o segundo e o terceiro, cada um, eles têm as suas particularidades, ele tem os seus desafios diferentes. Por quê? Porque a gestação, ela acontece semanalmente, o bebê ele está se desenvolvendo, né? E a cada 3 meses existe essa mudança de fase. Então, no começo você lida muito com os hormônios, você pode ter muito vômito, muita coisa assim nesse sentido, desconfortos, né? Tonturas. No segundo, dizem que é a fase que a gente está mais assim in love, né? Que é um momento que a gente tem menos sintomas. E o terceiro é quando a gente tem muito mais sintomas, que é quando a gente começa a ter dor nas costas, dor na perna, a gente pode ter desconfortos para dormir, porque a barriga está muito grande, o bebê já está muito grande, começa a pesar, né? Então, assim, com relação ao primeiro trimestre, foi o que o Fernando veio trazer para vocês, foi um momento de muita dificuldade mesmo, porque eu emagreci realmente 8 quilos, não conseguia comer direito. O que ia para mim no início era muita fruta, não ia comida, nada. Se eu comesse alguma coisa de arroz, de feijão, salada, eu botava para fora, não ficava mesmo. Eu não conseguia às vezes nem chegar perto da colher por causa do cheiro. Eu desenvolvi uma sensibilidade ao cheiro muito grande. Então, quando eu chegava, o Fernando chegava perto de mim, eu sentia o cheiro dele, eu tinha vontade de vomitar, eu vomitava. E dos meus cachorros a mesma coisa, enfim, do resto a mesma coisa. Eu tive assim muita sensibilidade mesmo. O Fernando teve que colocar o fogão para fora de casa para cozinhar durante alguns meses, ele teve que dormir na sala longe de mim alguns meses. Então, assim, pra mim foi um momento de solidão, porque ao mesmo tempo que eu sabia que ele estava ali cuidando de mim, eu estava passando por aquilo tudo sozinha, assim, no sentido de sentir tudo sozinha no corpo. Então, assim, meu estômago doía porque eu vomitava muito, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir eu vomitava. Minha cabeça começou a dar uns loopings, assim, né, a dar uma aspirada, porque começa a mexer com o seu emocional, com o seu mental, assim, você não sabe quando aquilo vai acabar, você não sabe se vai passar, se vai até o fim da gestação, então você começa a pirar naqueles pensamentos ali, né? Eu cheguei a sentir, assim, quando eu tava no pico, assim, da minha fraqueza, tava muito magra, dá pra ver meus joelhos, assim, né? Os ossos do joelho. E aí eu falava, nossa, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Será que eu vou aguentar? Eu pensava. E foi interessante porque eu bateu um pouco de arrependimento. Falei assim, eu acho que eu não tava pronta pra isso, né? Acho que eu não tava pronta pra experienciar isso agora, porque, pra quem não sabe, né? As mídias sociais, geralmente, quem cuida sou eu, os vídeos quem edita também sou eu, para postar, da upload, tudo. O Fernando cuida muito mais da parte financeira, da parte administrativa, né? E eu cuido dessa outra parte, mais de criação, de textos e coisas assim, né? Reflexões e tudo mais, tudo o resto. Então acabou que eu pensei, nossa, como é que vai ser, né? Mas eu entreguei. Então, a partir do momento que eu entreguei, eu comecei a sofrer menos, porque passar mal é muito comum. Só que sofrer é uma coisa diferente. É a mesma coisa na hora do parto, né? A dor, ela tá ali presente, mas você sofrer é uma opção. Então, eu comecei a prestar atenção nisso, pedir perdão, né, pro neném, se eu tivesse passado alguma coisa ruim pra ele, que eu não sabia, né, se era menino ou menina, então, só pedia perdão, pra que, né, toda a falange, todos os guias, os meus guias, os guias do neném, tivesse me protegendo naquele momento, que colocasse aquela bolha ao nosso redor, né, pra que eu conseguisse passar por aquilo. Então, a forma que eu consegui passar por aquilo foi focando no presente, totalmente, porque
quando eu tava no momento mais de dificuldade, que foi o momento assim do ápice desses enjoos, dessa dor do estômago e tudo mais, eu chegava a vomitar o próprio líquido do estômago, né? Pra você ter uma ideia, assim, que não era nada assim só relacionado à comida. Às vezes o estômago tava vazio, mas eu continuava vomitando. E então doía muito meu estômago, minha barriga, né? E eu me lembro de, num momento ali determinado, eu lembrei de um ritual de ayahuasca que eu fiz, que foi a mesma coisa, foi bem parecido, assim. E eu me joguei, assim, falei, não, eu vou aceitar, não vou lutar contra, isso é necessário, os hormônios, né, eles estão aumentando, eles estão duplicando, isso é uma coisa boa, isso quer dizer que tá tudo bem, então eu tenho que olhar pelo lado positivo. E quando eu comecei a virar essa chavinha dentro de mim, eu continuei passando mal, mas eu fiquei melhor. Então eu me entreguei, falei, se eu não conseguir fazer, não vou trabalhar, não vou fazer nada, esse é um momento que tá pedindo pra mim de introspecção, pra eu ficar comigo mesma, pra eu me concentrar, pra eu focar. Então não tem muito o que eu possa fazer. Eu não posso controlar, eu tenho que sair, na verdade, do controle. E quando eu realizei isso, quando eu me toquei isso, eu aceitei, só aceitei tudo que vinha. Teve um momento que eu falava pro Fernando assim, eu tô com medo de dormir, porque eu sei que eu vou acordar e vou começar tudo de novo. Então, era como se fosse, quem já passou pelo puerpério, já ou conhece ou leu, eu acredito que seja alguma coisa similar a isso, claro, com muito menos profundidade do que vai ser o puerpério, mas um momento assim onde você sabe o que vai vir, né? Então eu me lembro de chorar algumas vezes à noite pro Fernando, falando, ai Fê, não acredito que eu vou dormir, vou acordar e vai começar tudo de novo. Então quando eu larguei desse controle, quando eu entendi que eu tinha que viver aquilo e que eu tinha que não gostar daquilo, mas que eu tinha que entender o porquê aquilo estava acontecendo, sabe? E aceitar, somente aceitar. Tudo começou a fluir melhor, tudo começou a melhorar. Eu comecei a perceber que os enjoos, eles tinham fases durante o dia, que tinha fases que eu tava bem, tinha fases que eu tava ruim, e aos pouquinhos começou a melhorar. E o que eu fiz pra estar no presente ali, né? Eu comecei a assistir muito filme, pra poder dar uma distraída, estar no presente ali, observando e focando em uma coisa só, que era o filme. E isso me dava um pouco de conforto, porque eu não focava, eu esquecia, né, dos vômitos. E quanto mais eu lembrava, mais eu vomitava. É uma coisa muito psicológica junto com os hormônios, é uma coisa muito louca. E eu me lembro que quando às vezes, depois que tinha acabado os vômitos e tudo, eu já tava mais pra frente na gestação. Eu me lembro que eu tava uma vez escovando o dente, eu lembrei que eu vomitei escovando o dente. Aí o que aconteceu? Eu vomitei de novo escovando o dente. Por quê? Eu puxei a memória. Então, desde então, daquele momento, eu percebi que eu não podia mais me sintonizar com isso, que era uma fase que tinha passado. Então, durou, na verdade, começou na 5ª semana de gestação, começou acho que na 1ª semana de março, e foi até uma semana antes do Dia das Mães, em maio. Esse foi o período que eu passei mal. E o Fernando comentou, né, sobre eu comer muita fruta, eu só comia muita fruta, porque era mais fácil de vomitar. Se você comer uma coisa sólida, às vezes pode ficar preso na garganta, aconteceu comigo. Teve um episódio que eu comi uma tapioca e eu depois vomitei e ficou entalado, eu quase morri ali, naquela hora eu achei que ia morrer. Eu fiquei com medo, porque ficou entalado, e aí eu tive que fazer sinal pro Fernando vir bater nas minhas costas, fiquei vermelha, assim, de não conseguir respirar. E depois disso eu me toquei, falei, ele tem que comer coisa líquida, porque eu sei que eu vou vomitar, então eu preciso comer algo que seja fácil de voltar pra fora. E desde então eu comia só coisinha, tipo frutas, né, vários tipos de frutas líquidas, laranja, mexerica, melancia, esse tipo de coisa. Nem banana no começo não ia, depois começou a ir melhor. E aí teve os episódios de eu comer batata, só que eu só comia batata, aí começou a enjoar da batata, aí eu falei, Fernando, vai lá comprar um miojo, eu vou tentar comer o miojo, que como é um macarrão muito fininho, eu vou tentar comer porque eu vou tentar comer o que fica. Eu preciso tentar comer, eu preciso sair dessas crenças de que é ruim, que vai fazer mal, eu preciso pelo menos ter alguma coisa no estômago. Eu tava muito fraca. Junto com isso, eu tenho uma pressão baixa, né? A tendência é ter pressão mais baixa, e na gestação baixou mais ainda. Então a minha pressão geralmente ela é 9/6. E eu tive vários episódios quando eu tava vomitando ali muito, que eu emagreci muito, de ir tomar banho e quase desmaiar no banheiro. E o Fernando tinha que sair correndo pra me atender. E aí depois dessas 2, 3 vezes ele ficava sempre comigo tomando banho pra ver se eu tava bem ou não. A água não podia ser também quente porque piorava, baixava mais minha pressão. Então assim, né, esse foi o primeiro trimestre. Depois que passou, quando eu fui no Dia das Mães na minha sogra, foi a primeira vez em meses que eu consegui comer comida sem vomitar. Eu fiquei tão feliz esse dia, mas tão feliz no Dia das Mães, que eu agradeci tanto, falei gratidão, né? Tomara que se mantenha assim. E aí eu voltei pra casa,
E a partir de então eu vomitava a cada 3 dias só, não vomitava todo dia. Era uma vez por dia, a cada 3 dias, mais ou menos. E comecei a voltar a comer do jeito que eu comia. Então eu comecei a comer bastante arroz e feijão, salada. Nossa, salada depois que passou os enjoos foi a coisa que mais eu comia, assim, salada de couve com alface, com tomate, com cenoura, com beterraba, tudo, assim. Isso, nossa, me dava faz eu salivar, assim, de pensar, de tanto que eu comi. E aí comi essas coisas, comi coisas saudáveis também, porque eu já tava passando com um nutricionista, né? Como a gente comentou ano passado, a gente fez várias coisas ao mesmo tempo. Então eu continuava fazendo as coisas que a nutricionista tinha passado pra mim. Depois que passou essa fase ali, né, que eu só conseguia comer o miojo, tomar Gatorade, nem água eu não conseguia tomar. Então acabou que eu quis compensar ali, já que eu tô conseguindo comer, vamos comer coisa bem saudável. E de lá pra cá é o que eu tenho feito. Nós estamos muito bem, nutricionalmente falando, já fiz exames, tá tudo certo, tá tudo uma beleza. Tive consulta recente com a Nutri de novo, pra alinhar, pra ver se tava certinho, tava tudo certinho. O segundo trimestre, que foi a partir ali de maio, junho e julho. O segundo trimestre foi fantástico pra mim. Eu não tive mais enjoo, comecei a ter mais vontade de fazer as coisas, de trabalhar. Foi onde a gente começou a retomar tudo, porque ficou 2 meses, quase 3 meses parada a loja, a divulgação, os vídeos, tudo parado, né? Porque não tinha condições, né, gente? Quando a gente tá mal, tá sofrendo, tá passando mal, não tem como. Foi toda esses últimos meses aí, esses últimos 3 meses, foi pra gente começar a voltar a botar caras em ordem, sabe? Mas eu continuava um pouco cansada por causa de tudo que eu tinha passado. Então eu recuperei já os 8 quilos e já ganhei mais alguns quilos, né? Que é normal na gestação. Eu voltei a caminhar, fazer exercício, fazer as coisas no Instagram, voltei a editar vídeo. Aos pouquinhos tô voltando mais, né? A gente tá com toda uma programação nova aí para tentar fazer mais conteúdo até antes desse neném nascer, pelo menos. É isso, eu faço 28 semanas de gestação e aí começa oficialmente o 3º trimestre, né? Na verdade, com 27 semanas já começa o 3º trimestre, que é o último. Pra quem não sabe, uma gravidez, ela leva mais ou menos em média 40 semanas de tempo, né, de gestação. Então eu tô com 28 e a Lira já provavelmente já tá acima de 1 quilo, tá pesando na barriga. Daí começou, né, essa outra fase, que é dor nas costas, dor na perna, chega à noite eu fico mais cansada, eu não tô conseguindo mais dormir uma noite inteira de sono, eu durmo picado porque o corpo dói, o corpo fica dolorido, que é o peso do neném em cima das costas, o peso do neném de lado, do outro. Então eu tô mais pesada, né, porque eu tô carregando placenta, líquido, bebê, sangue, e é natural. Então eu tô tendo agora que lidar com essas sensações diferentes do último trimestre, que a tendência é cada vez aumentar mais, né, com o tamanho do bebê aumentando na barriga, que é natural. Então agora a fase é de continuar mantendo os exercícios, porque eu percebo que quanto mais exercício eu faço, menos dor eu sinto. Mas também não tô inchando, nada disso ainda. Tá sendo tranquilo até agora, assim. Julho foi um momento mais, assim, estressante pra gente, de várias coisas que a gente comentou com vocês aqui, né, sobre o aluguel ter aumentado bastante, sobre a região tá um pouco diferente. Sobre essa sensação, essa percepção coletiva que a gente tem, né, de sentir tudo um pouco mais pesado. Mas, passando isso, eu acho que o que eu percebo muito é que a gente dá força para aquilo que a gente foca. Então, se a gente foca muito numa coisa, aquilo fica maior e vai crescendo, e vai crescendo, e vai dominando, né, e vai ficando muito grande na nossa vida, e aí pesa mais nas nossas costas. Então, eu tenho percebido muito isso com a gestação. Dá para ser leve, dá pra gente olhar um dia de cada vez e falar assim, não, hoje eu vou abrir os braços pro que vier. Então eu vou lidar com aquilo ali do que vier hoje. E não ficar pensando na manhã, porque quando a gente tá lá na frente, a gente fica sofrendo com antecedência, a gente fica ansioso e aí isso influencia na nossa saúde mental, física, emocional, e nada disso faz sentido, né? Não adianta a gente querer controlar as coisas que não são controláveis. Então o que eu tenho aprendido muito nessa minha gestação é a deixar ir,
é a fazer o que dá, ser o melhor que eu posso, do jeito que eu posso, dentro das condições que eu estou no momento. Então, por exemplo, eu gostaria muito de estar gravando vários vídeos pro meu outro canal de ASMR. E eu sei que é um momento que as pessoas estão precisando muito, muito de auxílio, muito mesmo. Mas eu preciso também focar em mim, cuidar de mim nesse momento, né, da gestação. E entender o que eu tô sendo pedida também, pelo meu bebê, pelo meu corpo, o que eu preciso fazer. Às vezes eu preciso descansar mais, porque tá mais pesado. Então assim, tá mudando e vai continuar mudando. Então eu tenho que aceitar essa mudança, não querer controlar as coisas, não ficar me comparando com ninguém, que às vezes é muito complicado. Isso a gente fala assim, poxa, né, a gente podia estar gravando mais vídeos, trazendo mais vídeos pra ajudar as pessoas no canal e tudo mais, nos 2 canais, e a gente não tá dando conta. Aí o Fernando falou pra mim, mas é que a gente é só 2, a gente não tem uma equipe trabalhando com a gente, né, a gente não tem ninguém pra editar vídeo pra gente, a gente não tem ninguém pra fazer as coisas que a gente tem que fazer na loja. E esse mês de julho a gente acabou trazendo a loja novamente pra nossa casa, então ela tá aqui com a gente tá limpando os cristais, energizando todos. Nós estamos fazendo uma nova cara lá na loja online, trabalhando novamente de uma forma diferente. Então é tudo nós, né? Não tem como fazer milagre, querer abraçar o mundo, né? E ele tem razão, sabe? É que eu sou muito assim, eu tenho muito Capricórnio no meu mapa, né? Além de eu ser canceriana, ter ascendente em Touro, eu tenho Capricórnio no meu mapa que acaba me fazendo querer estar ali atrás, correndo atrás de tudo e fazendo. E tem que ser assim, o mais perfeito possível, né? Então, eu tenho que me exigir menos. Essa é a verdade. É isso que eu tenho aprendido com a maternidade. É isso que eu tenho aprendido com esse tempo que está sendo dado pra gente, de gestar, de aprender, porque além de tudo isso ainda, a gente está aprendendo como ser pais, como nós vamos receber uma criança, né, nossa filha, como que ela vai se encaixar dentro de tudo que a gente faz e dentro do nosso dia a dia, e dentro da nossa família. Vai ser uma coisa muito linda, muito louca ao mesmo tempo, e a gente tá aberto, né, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tá aberto à transformação, aberto à mudança, a tudo que precisar acontecer, e a gente tem que confiar, porque é o que mais a gente tem feito ultimamente, assim, é realmente confiar. As coisas não estão muito bem pra ninguém, nem pra gente, nem pra outras pessoas, mas a gente precisa continuar confiando e fazendo a nossa parte. Que eu acredito muito que nada tá fora do lugar, tudo tá como tem que ser, e naquele momento, né? Então é isso, esse é o meu relato, esse é o meu depoimento sobre a minha gestação. A pior fase pra mim foi o 1º trimestre, e depois do 2º até o momento, que eu tô entrando agora no 3º. Tá fantástico, tá muito bom. Espero que continue assim, né, gente? Mas vamos vivendo um dia de cada vez e aceitando os desafios aos poucos que eles vão chegando. Então comenta aqui se você já passou por isso, se você já foi grávida, como é que foi, como que você agiu, né, quando foi aparecendo essas dificuldades aí na sua gestação, como que você conseguiu lidar com isso. Deixa dicas para outras pessoas também. Tenho certeza que tem várias gravidinhas assistindo. Isso vai ser muito bom para que a gente faça essa troca, né? Porque se fala pouco nisso, bota muitas flores nesse mundo da gestação, da gravidez, não sei o que, e na realidade são muitos desafios, né? Que a gente tem que ir superando um dia atrás do outro. Então, gratidão, um beijo enorme no seu coração. Até o próximo vídeo. Namastê.